a parada é a seguinte, explicando todos os clubes latino-americanos em 16 minutos. Do canal Rumo ao Estrelato, a gente já viu outro vídeo dele. Então, basicamente, qual que é a história do River, do Boca e dos outros aqui que a gente sempre vê na Libertadores? Boca Juniors. O Boca Juniors hoje em dia vive da mística. Não é nem forçação de barra, ele realmente vive só da mística. Se dependesse do futebol atual, ele já teria virado uma ONG de preservação de memória afetiva. A bomboneira treme, mas nem sempre é pela torcida. Às vezes é literalmente pela estrutura torta, porque cada centímetro daquele... Pô, pior que é um estádio muito foda, tá? Você vai lá, você vê o entorno, puta estádio. É alto pra caramba, é bem imponente aquela merda, muito foda. Baita estádio. O estádio é remendado com fita isolante uma vez por semana. Qualquer engenheiro civil que pisa ali sente o espírito de Maradona avisando: "Hermano, já já tu vais me conhecer." O clube até tenta se modernizar, mas no fim sempre faz a mesma coisa. Gasta tudo contratando um jogador de 34 anos que estava perdido num time de meio de tabela da E perde jogador pro Vasco. Dá-lhe Rinestrou. Espanha ou da Itália, ou suspenso no Chile. Parece bem específico, mas é um padrão que se repete. O Boca atual vive como se estivesse lutando contra o fantasma do Boca de 2000 e 2007. A Libertadores virou um álbum de figurinhas que eles não completam há 2 décadas, mas a torcida age como se o Palermo estivesse aquecendo no banco e o Tevez estivesse jogando no ataque. E é claro, Riquelme. Ídolo máximo, o maestro, o camisa 10 mais calmo da história, que hoje é presidente do clube e está transformando a própria lenda numa piada. Toda vitória do Boca vira roubo, toda derrota vira uma conspiração e toda polêmica vira reclamação. Mas no fim, é só o Boca devolvendo pro futebol brasileiro o que Flamengo e o Corinthians fazem com os pequenos no estadual. Apesar de tudo, o Boca é gigante. É o time da favela de Buenos Aires, é o time do povo, é o time da catimba, da malandragem, da pressão, da camisa pesada, do vestiário que parece uma sauna clandestina e em títulos, em finais, em Libertadores. Tem a parada lá em La Bombonera que o vestiário do visitante, ele fica meio que debaixo da arquibancada. Então a torcida do Boca pulando em cima faz pressão no vestiário embaixo, tá ligado? O vestiário, ele é tipo meio abafado de propósito, tem pouca saída de ar, então é um bagulho muito quente, muito meio que apertado, e a torcida tá em cima meio que fazendo pressão no teto, é uma loucura. Em É muito títulos foda isso. continentais, o Boca é simplesmente o maior clube da América. River Plate. O River passa O rival rico. a vida inteira tentando ser europeu. Eles querem tanto ser o Real Madrid que até a final mais importante da história deles Foi no aconteceu Bernabéu. em Madrid. Mostram a final de 2018 como se fosse a salvação da humanidade. A torcida vive no loop temporal. Antes do Marcelo Gallardo e depois do Marcelo Gallardo, porque se não lembrar disso, lembra de 2011, o ano da tragédia, o rebaixamento, o pesadelo que o torcedor finge que não existiu, mas que todo argentino adora lembrar. O River se vende como um clube de elite, de futebol bonito, de toque de bola, mas basta perder um clássico para virar um exército medieval. Já tacaram pedra em ônibus, já pararam o aeroporto, já incendiaram o bairro, e tudo isso enquanto dizem que o Boca é violento. O River é tipo aquele primo que estuda administração, trabalha de terno, mas quebra o carro da ex no final de semana. Eles tiveram Aimar, Ortega, Saviola, Crespo, Di Stefano, mas tiveram que cair para a Série B para aprender humildade e finalmente se portar como um gigante continental. E deu certo, voltaram melhores, mais organizados, fizeram a década mais vencedora. O entorno do Monumental, o estádio do River, é uma vibe meio Morumbi. Tipo, umas casas legais, umas casas da hora, que você vê que claramente é de gente que tem dinheiro, tá ligado? Da história deles. E o mais engraçado do River é que eles se dizem como o grande do povo argentino. Mas se você perguntar pro argentino pobre, pobre mesmo, quase todos são Boca. Racing. O Racing é um clube que vive entre a vida e a morte. Parece que o Racing não conquista títulos, ele recebe visita de espíritos. Cada taça tem uma energia de um fenômeno paranormal. O clube já faliu, já deixou de existir, já virou piada nacional, já ficou 35 anos sem ganhar nada relevante e mesmo assim a torcida continua sendo uma das mais fanáticas do país. Eles comemoram vitória de pré-temporada como se fosse mundial. Amistoso contra o Deportivo Paraguaio? Festa. Treino aberto com gol contra? Festa também. Tô meio de tabela, mas tudo Eles bem. vivem da base da esperança e do improviso. O Racing não tem conquistas frequentes, mas tem epifanias. A rivalidade com o Independiente é uma guerra religiosa.
O Independiente vive esfregando as 7 Libertadores na cara deles e em resposta o Racing esfrega o clássico, porque ele é quem mais venceu e porque é a única coisa que eles têm pra esfregar também. É uma vibe meio Real Madrid e Barcelona, né? O Real Madrid ele tem as Champions e tal, e o Barcelona ganha do Real E Madrid. tem a lenda urbana dos 7 gatos enterrados no estádio. Um torcedor do Independiente ter enterrado os bichos como uma maldição. O Racing só voltou a ganhar algo de verdade depois de desenterrar o último. O clube é tão místico que isso nem parece tão estranho. Primeiro campeão mundial argentino, primeiro a ganhar títulos internacionais importantes, dono de uma torcida gigante, o Racing é pura energia espiritual. Às vezes positiva, às vezes desastrosa, mas sempre dramática. São Lourenço. O São Lourenço é o clube que mais sofreu na Argentina, e olha que isso é uma tarefa bem difícil. Já perderam estádio, já perderam sede, Estive lá no estádio dos caras. e olha que isso é uma tarefa bem difícil. Já perderam É tipo assim, é grande e tal, mas você vê que é algo bem antigo, sabe? estádio, já E o entorno, meu Deus do céu. O entorno é um perigo do caramba. Tem uma favela bem esquisita lá, um bagulho bem doido. perderam sede, perderam jogadores importantes, perderam títulos impossíveis de perder. Eles são tipo o Vasco argentino, só que com a aprovação do Papa. Não entendi. Sim, o torcedor mais famoso do clube é simplesmente o Papa Francisco. É o único clube do mundo que pode Tipo assim, pra vocês terem uma ideia, historinha de bastidor, hein? Pra vocês terem uma ideia como que o entorno lá do estádio é tranquilo, a gente tava em grupo e tal, e aí a gente foi pro estádio em 2 Uber, né? Porque não cabia todo mundo no mesmo carro. Aí teve uma das meninas que tava com a gente, que ela foi parar em outro portão. Ou seja, ela tinha que vir pro portão pra encontrar com todo mundo. E aí o pessoal mesmo lá falou, tipo, mano, pega outro Uber. Falando com ela, tipo, pega outro Uber. Não é legal, mulher fica andando sozinha aqui, não. Tipo, esse era o nível da coisa. resolver uma crise financeira com Ave Maria. O trauma do Carrefour é real. O clube literalmente perdeu o estádio porque a área virou um supermercado. A torcida passou décadas repetindo a frase "Voltaremos a Boedo", como se fosse um mantra espiritual. E quando finalmente conseguiram, parecia uma libertação de alma penada. A torcida vive no modo alerta, cada derrota já é um começo do apocalipse, Caralho, o Vasco tá tomando. Se bem que aqui ganhou. cada vitória é um milagre, cada contratação parece uma aposta aleatória. O São Lourenço é aquele amigo que tá sempre no fundo do poço, mas às vezes ganha um dinheiro inesperado e volta com moral. Independiente. O maior campeão da América vive hoje como se estivesse vendendo água no sinal. São 7 Libertadores, 2 Intercontinentais, um passado tão gigante que deveria estar no museu, mas a verdade é uma conta de luz atrasada. O Independiente virou metáfora econômica na Argentina. Já foi potência, agora luta para pagar as contas. Eles venderam jogadores, venderam promessas como Agüero, venderam patrimônio, venderam a alma, contrataram errado, gastaram mal, se intimidaram com o planeta inteiro. Até um streamer argentino chegou a doar dinheiro pro clube. Hoje o Independiente é Felipe Neto patrocinando o Botafogo é tipo um isso. gigante que vive de memória e de agiota. A rivalidade com o Racing é patológica. Torcedores fazem pacto com entidades, enterram gatos, fazem ritual, vivem de praga. O Racing usa paixão, o Independiente usa história. É tipo um casamento tóxico, ninguém vence, mas todo mundo sofre. Quando o Independiente acerta, é uma sensação de milagre. Quando ganha 2 jogos seguidos, parece que o universo está voltando a se alinhar. Estudiantes. O Estudiantes é o clube mais funcional da América. Ele não joga bonito, ele joga eficiente. É frio, duro, tático, calculista. O clube ganhou tudo: Mundial, Libertadores, e ainda tem a fama de ser malandro, inteligente e competitivo ao extremo. Eles, por incrível que pareça, não são considerados grandes na Argentina, porque a Argentina tem essa mania de achar que torcida define grandeza. E claro, se não inventassem essa regra, teriam que aceitar que o Estudiantes tem mais Libertadores do que metade dos times grandes continentais ditos por eles, como Racing, São Lourenço e Vélez. A rivalidade com o Ginásia é humilhante. O Estudiantes domina absolutamente tudo: títulos, vitórias, história, jogadores revelados. O Gimnasia de La Plata só existe para apanhar. O clássico é tão desequilibrado que parece bullying. E ainda tem o legado do Bilardo, o técnico campeão mundial, o cientista maluco do futebol. O homem que levou os Estudiantes ao patamar de clube mais tático e irritante da Argentina e da América do Sul. Eles transformaram jogar feio em arte. E claro, eu não podia deixar de falar dele, Juan Sebastián Verón. O Cruzeiro lembra muito bem desse nome. Vélez Sarsfield. O Vélez é o clube mais discreto do planeta. Eles entram no
Me lembra o Orediano. O modo hibernação a cada 5 anos e depois acordam do nada sendo campeões. Revelaram jogadores que depois fingem que Montou. nunca passaram por lá. Tipo o curso técnico que coloca 2.000 nomes na lista de ex-alunos. O Vélez é pequeno em torcida, mas grande em gestão. É o clube mais eficiente de Buenos Aires. Tudo funciona, tudo é organizado, eles ganham quando ninguém espera, somem quando ninguém nota e sempre voltam com um título aleatório. A rivalidade com o Ferrocarril Oeste existe, mas ninguém lembra. O que todo mundo lembra mesmo é o uniforme branco com V azul, um dos mais icônicos do mundo. Mas o Vélez mesmo é tipo um pop-up de navegador. Ele aparece do nada e te atrapalha às vezes. Atlético Nacional. Colômbia. O Atlético Nacional Borra. é o clube que carrega o peso de duas Colômbias, a do futebol bonito e a do futebol financiado. O time de Medellín vive até hoje na Por sombra do quem? Financiado por quem? período Pablo Escobar. Um homem que era tão influente que às vezes parecia técnico, dirigente, árbitro e dono do campeonato ao mesmo tempo. O Nacional dos anos 90 e 80 jogava com intensidade, talento e digamos que uma motivação extra. Mas é inegável, o Atlético Nacional é um gigante. Foi o primeiro colombiano a ganhar a Libertadores, Borra. tem torcida enorme, vive com a aura de um clube que ressurgiu das trevas. Hoje tentam se afastar ao máximo do passado, dizendo que o futebol deve ser limpo, mas se aparecer um pênalti duvidoso em Medellín, é impossível não ouvir alguém sussurrando: Nacional comprou este juego. Flamengo 2. Peñarol. O Peñarol é o terror do INSS do futebol sul-americano. Cheio de história, cheio de glórias Aqui é uma vibe meio Santos, né? Só que aí com ainda mais e Libertadores. cheio de história de glórias que aconteceram antes da invenção da roda. Os títulos deles são tão antigos que a Conmebol provavelmente ainda era administrada por neandertais. O Peñarol aparece na semifinal da Libertadores uma E toma vez taca. por década. Eles se transformam, começam a falar de hegemonia, de tradição uruguaia, de raça, aí são eliminados e voltam pro modo lembranças de 66. Mas é um gigante, histórico demais pra zoar completamente. Só que viver de passado tem limite, né? Nacional. O Nacional é o irmão mais comportado do Peñarol. Os dois se odeiam mais do que gato e rato. Eles disputam tudo. Eu lembro da época que o Suárez estava no Nacional antes de vir pro Grêmio. E aí eles indo jogar partida que, tipo, o vestiário parecia um bagulho de várzea aqui no Brasil. Uma loucura. Nasceu primeiro, quem tem mais Mundial, quem tem mais Libertadores, quem mais bate nos outros clubes pequenos uruguaios. O Peñarol diz que o Nacional é um chorão. O Nacional diz que o Peñarol nem deveria existir. E ninguém sabe quem tá certo, porque até o nome Peñarol é um motivo de guerra histórica. A rivalidade começou lá atrás quando o Peñarol nasceu como Central Uruguai Railway Cricket Club. E o Nacional dizia que eles eram um clube de estrangeiro. Até hoje tem velho no Uruguai brigando por causa disso no bar. No campo, o Nacional é enorme. Toneladas de títulos nacionais e continentais. A camisa pesadíssima, mas vive da mesma prisão temporal que o Peñarol. O século XXI simplesmente não é gentil com eles. A glória dos dois ficou presa num VHS. Se o Nacional e o Peñarol... Cara, que bom. Apesar de ter muito time no Brasil que meio que garrou no tempo e não conseguiu se modernizar, o futebol brasileiro como um todo andou bastante. E eu falo que bom porque, tipo assim, a gente não travou igual esses malucos. Eles ainda estão lá, sei lá, em 80, em 90 no máximo. A gente deu uma evoluída. Deixamos eles pra trás. E claro que o país que a gente tá versus o país deles ajuda bastante também. Enfim, todo o azar pra eles. tem como sua criptonita o século XXI, a gente vai falar de um clube agora que tem como a sua criptonita a sua própria história. América de Cali. O América de Cali é simplesmente o clube mais azarado da história da Libertadores e provavelmente do mundo inteiro. São 4 finais perdidas nos anos 80, 4 traumas, 4 cicatrizes, 4 noites que viraram terapia coletiva. Parece que a taça olhava pra eles e falava: durante muito tempo o clube caiu na lista Clinton, ligado a cartéis. Não podiam contratar, não podiam receber dinheiro, não podiam Caraca. respirar sem autorização. Quase acabaram, depois ressurgiram de novo. Hoje eles vivem entre traumas e esperanças de conseguirem se reerguer, mas um fato é certo: se seu time chegar numa final de Libertadores contra o América de Cali, Ganhou. pode comemorar antes da hora sim. A América do México. Veiga. O América é o time do Chaves, da Televisa, da novela mexicana, do exagero, do entretenimento nacional. É o time mais rico, mais falado, mais odiado e mais amado do México.
É basicamente o Flamengo deles, só que com menos arbitragens suspeitas a favor. Eles são os maiores campeões da Conca Champions, um torneio que a América do Sul finge que não existe, mas que no México vale ouro. São 7 títulos, torcida gigante, estádio Azteca, dinheiro infinito, um marketing absurdo. O América não tenta ser amado no México, ele tenta ser inevitável. A camisa deles é mó diferentona e é bem colorida e muita gente acha muito feia, eu acho mó legal. Puta vida, hein? Alto, hein? Chivas Guadalajara. Guadalajara. O Chivas Outro com a camisa também pra lá de é um colorido. experimento patriótico que deu certo por teimosia. Eles só jogam com jogadores mexicanos, tipo o que o Atlético Ah, nossa, eu não sabia disso. Caralho, que doideira. Atlético de Bilbao. Bilbao faz, só que no país. E fazem isso a sua própria religião. É um clube Caraca. nacionalista, tradicional, popular, e também o clube que paga o preço de limitar o próprio mercado. A rivalidade com a América do México é a maior do país. Internacionalmente, eles não brilharam muito, apenas 2 títulos da Conca Champions em comparação com os 7 do rival, mas nacionalmente, o Chivas é um monstrinho. Bolívar. Não Isso aqui serve pra Neymar, não conheço Neymar. existe futebol boliviano sem altitude. A altitude é o craque, o camisa 10, o capitão, o treinador, o diretor. Eles ganham na altitude, perdem fora da altitude, treinam na altitude, fazem gols na altitude, respiram mal na altitude. Os clubes bolivianos têm tanta ligação com a altitude que se jogar no nível do mar dá mal-estar. Futebol? Bem, às vezes acontece, mas o verdadeiro terror é jogar em La Paz às 4 horas da tarde com 11% de oxigênio e um goleiro fazendo o gol do tiro de meta. Mas isso não tira o mérito do Bolívar, é um grande clube que domina o seu país. Junto com The Strongest, eles fazem o clássico Pacieno, e os dois usam da sua arma secreta, a altitude, para ver quem bate mais nos outros clubes amadores da Bolívia. O Bolívar mete 15-0, o The Strongest vai lá e mete 16. Aí o Bolívar, vendo que o The Strongest meteu Esse time com esse escudo existir é uma loucura. 16, vai lá e mete 20. Aí o The Strongest fica puto e mete 25. E fica nisso. É verdade, o Chico da Costa jogou aqui muito tempo, que hoje tá no... Por onde que o Chico da Costa foi? Ele saiu do Mirassol, tá no Cruzeiro. O pessoal tá meio que reclamando dele. Mas é por isso, é por causa do Bolívar, que o Chico da Costa, no Mineirão, pediu tarreta, que é cartão em espanhol, porque ele jogou muito tempo lá. Aí o cara brasileiro, entre brasileiros, no Campeonato Mineiro, o cara tá metendo um espanhol pedindo tarreta. Por toda a eternidade. Olímpia. O Olímpia é o dono do Paraguai, o maior campeão, o mais tradicional, o mais temido, o único realmente gigante no país. Quando o Olímpia quer um jogador do Paraguai, ele simplesmente vai lá e pega, Bayern de Munique. tipo o Bayern. O resto dos clubes vivem como fornecedores involuntários. Tríplice coroa. Caraca, o que Bayern. tem de... O resto O que tem de escudo aqui que eu nunca vi na minha vida. Nossa, mas não é pouca coisa não. Isso aqui acabaram de inventar. Essa espécie de Boca Juniors aqui da Várzea. dos clubes vivem como fornecedores Ah, o Guarani também. involuntários. Tríplice coroa continental, finais épicas, camisa pesada. O Olímpia é aquele cara que entra no campeonato já falando, eu sou o favorito. E Lá, geralmente no é Paraguai. mesmo. Só que hoje em dia talvez não. A rivalidade com o Cerro existe, claro, mas o Olímpia tem tanta vantagem histórica que parece até uma desigualdade social. Colo-Colo. O Colo-Colo é o único clube chileno que realmente meteu a mão na Libertadores, o único campeão da América no país, o único gigante real no Chile. O resto corre atrás. Teve a época de ouro nos anos 90, criou rivalidades com clubes brasileiros, revelou jogadores que formariam praticamente a seleção inteira do Chile, como Alexis Sanches e Arturo Vidal. É dominante no país, é amado, odiado e respeitado. Tem temporada que lutam pra não cair? Sim. E no ano seguinte estão disputando título? Sim também. Caraca. É uma gangorra que lembra muito a economia da Argentina. Cruz Azul. O Cruz Azul é o clube da fábrica de cimento do México. Sim, literalmente é um time de uma marca Caraca, não sabia disso. É tipo o Bayer Leverkusen, que é da farmacêutica Bayer. de cimento. O time nasceu da corporativa e cresceu com A Bayer mandou um tempo atrás, tipo, uma bolsa aqui com umas coisas do Bayer Leverkusen e tal, tipo uma bolinha, aí tem uma camisa, aí tem tipo assim, creme, tem remédio, tem vitamina C, tá ligado? Porque é uma farmacêutica. espírito operário. Tem tradição, suor, garra e uma capacidade absurda de perder finais e de forma inexplicável. Os caras, tipo, me mandando uma camisa e um ibuprofeno, tá ligado? Eles eram tão zicados que no México nasceu o termo Cruz Azulear, sinônimo de entregar jogo na hora H. Sim, essa Botafogo, 2023. palavra existe, pode pesquisar. Chegavam na final e desmoronavam
O Botafogo naquela época virou sinônimo de pipoca. como uma cerâmica mal acabada. Mas é um clube gigante, títulos nacionais, história rica, times fortes, só que o fantasma da piada sempre tá ali esperando um tropeço. Universitário do Peru, a U, como é chamada, é um dos maiores clubes do Peru. Símbolo nacional, camisa pesada do seu país e uma tradição enorme. Mas continentalmente, Ah, esse estádio é deles? Não, é verdade, tem um símbolo na arquibancada. Nossa, o entorno desse estádio parece Marte, mas tudo a bem. gente vive de trauma. Eles chegaram E o Flamengo deve gostar muito desse estádio. na final da Libertadores em 72 e nunca mais tocaram na ponta da glória. E o mais irônico é que, hoje em dia, muita gente conhece o Universitário não pelos títulos, Pelo estádio. mas sim porque quase todo ano a Comembol Cara, bagulho horroroso, meu Deus do céu. Tipo, é umas montanhas e tal, mas zero vegetação. Vegetação passou longe. Meu Deus, tudo é cinza, tudo é marrom. coloca a sede na final da Libertadores no estádio Monumental, casa do Universitário. E na cabeça da Comembol faz muito mais sentido botar uma final de Libertadores entre dois times brasileiros no Peru, sabendo que é 10 vezes mais decidido difícil e antes. mais caro do torcedor ter que se locomover até outro país É foda, porque é decidido antes, mas né, não custava nada mudar. pra também. ver seu time disputar a final. Tá com o jogo lá em Brasília, igual, pô, se é Palmeiras e Flamengo, São Paulo e Rio, tá com o jogo em Brasília. Ou melhor, não tá com o jogo em Brasília, não. Porque toda vez que o estádio tem que ser neutro, o pessoal vai para Brasília. Vai lá pro Beira-Rio, grama é boa, todo mundo elogia, o estádio é legal, vai pro Beira-Rio, não precisa jogar em Brasília, o gramado lá é horroroso. Sendo que no próprio Nada contra aí meus manos de Brasília, tá? Mas quase sempre é Brasília, mas não é Garrincha. Fizeram um estádio, não tem pra que usar o estádio, aí taca tudo quanto é tipo de jogo lá. país dos dois clubes tem sedes melhores que aquela. Enfim, eu tô ficando puto. Vai tomar no cu, Comembol. Acabou? Eita, já ia começando outro. Cara, esse canal é muito bom. Muito bom. Ele acaba não postando tanto, e esse é o problema, é uma pena. Mas enfim, mais um vídeo muito bom. Se você não conhecia o canal Rumo ao Estrelato, o link vai estar aqui embaixo. Se inscreva lá, muito bom o canal. E agora você conhece um pouquinho mais de cada time aqui da América Latina. Show de bola? E eu gostaria de ver o México de novo na Libertadores. Foda-se. Eu acho que seria legal. E eu queria Estados Unidos também. Ah, mas a viagem vai ser muito longa. Foda-se, eu quero ver o Messi. Eu quero ver o Messi jogando com Corinthians. Tá ligado? É isso aí.